Olá, sejam todos bem-vindos a mais um resumo da semana. Estamos chegando no finalzinho do ano, as atividades lá em Brasília vão diminuir um pouquinho, mas ainda temos assuntos relevantes para falar. Inclusive, nós estamos pensando aí numa retrospectiva do ano de 2023 para o próximo resumo da semana, talvez um resumo do nosso ano inteiro, tá? Mas hoje ainda tem bastante notícia, inclusive eu confesso que a gente teve que cortar algumas, porque tem muita coisa para falar. Então, sem mais delongas, Ricardo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Valeu, obrigado, valeu galera, pessoal aí do Política do Bom Senso, sempre um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá imediatamente, porque o tempo urge e a Sapucaí é grande, né? Isso, exatamente, o tempo urge, a Sapucaí é grande. Então vamos começar aqui por assunto ambiental, a Conference of Parties 2028, mais conhecida como COP28, está acontecendo lá em Dubai. Foi a maior delegação que tivemos, foi a do Brasil, 1.200 pessoas. Aí você pergunta, quem paga tudo isso? Eu não vou responder, vou deixar aí para vocês pensarem. Mas é a conferência de clima, que o pessoal discute assuntos ambientais, mudanças climáticas e afins. Não mudou nada, foi só uma conferência bonita para falar, fazer discurso, mas no domingo o presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma declaração dizendo que ele é contra o acordo Mercosul. O acordo Mercosul é um acordo para que tire as barreiras fiscais aduaneiras, ou seja, você ter acesso ao mercado. O acordo Mercosul, União Europeia. Exatamente. Isso. Eu falei? Só Mercosul. O acordo Mercosul, União Europeia. Que também é um acordo Mercosul, também é uma ideia de tirar barreiras, mas aqui entre nós. Mas o acordo Mercosul e União Europeia é para acessar o mercado comum europeu. A França sempre fazia muitas ressalvas na questão ambiental e o Macron falou, sou contra, porque não leva em consideração, o acordo foi feito lá nos anos 90, né, redigido, e não leva em consideração toda a biodiversidade, blá 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 blá. Mais uma vez a União Europeia impondo restrições ambientais. A gente sabe que a França tem um subsídio para os fazendeiros muito grande, então a gente sabe que tirando a parte do eu sou contra por isso, a realidade, se abrir o mercado para o produto brasileiro quebra o fazendeiro europeu, não só o francês. É isso. Exatamente. Ou eu tô viajando? Não, você está falando tanto que acho que nem sobrou para mim, Dani, porque o problema tá aí. O Macron está recebendo uma baita de uma pressão do fazendeiro. Inclusive tem movimentos na França, em Paris, onde os fazendeiros estão jogando coisa na porta dos mercados e tal, pressionando o Macron por mais subsídio. Subsídio ao governo francês que dá um dinheiro do povo francês para subsidiar os agropecuaristas franceses. O grande entrave desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia é exatamente esse, o protecionismo que a França tem com os seus e que não quer deixar de ter por pressão política, porque os fazendeiros e todos os produtores franceses não querem que isso acabe, ao contrário, eles querem mais subsídio da França e esse subsídio atrapalha todo o processo. Então é melhor ele dizer que ele não concorda, ele já tinha colocado a desculpa no ambientalismo, poderia ter sido resolvido aí, em especial nessa lógica da própria COP. O Lula tentou de um lado, tentou de outro, foi até a Alemanha, falou com Olaf Scholz, mas o Olaf já estava mais na linha de ok do que não, mas o Macron não deu, e sem a França Afinal, não a Alemanha tem. não é uma grande produtora de agro, então para ela... Para ela não. E cada um nesse acordo está vendo seus próprios interesses, faz parte como em vários outros. Assim, a França achava que, o Macron achava que a França ia perder nessa questão dos produtores rurais, não vai sair esse acordo para a tristeza de muitos. Uma pequena curiosidade aqui. Eu vejo muita gente falando, Macron devia governar para a França e esquecer a gente. O Macron é chefe de Estado, ele não é chefe de governo, ou seja, a França tem uma primeira-ministra, se não me engano, hoje, e o Macron é justamente a figura que fica aí, viajando para lá e para cá e fazendo acordos internacionais. Então a função dele na França é justamente ficar passeando para lá e para cá. Só para quem nos acompanha aqui no Política do Bom Senso saber, no caso do Brasil já é diferente, porque o Lula ele é chefe de Estado, ele tem que viajar e fazer todas as relações do Brasil com os outros países, mas ele também é chefe de governo. Acho que ele só está fazendo Mas ele só está fazendo uma parte, Dani, concordo plenamente contigo, ele só está fazendo a parte do chefe de Estado, o chefe de governo mesmo tá... Em alguns países, normalmente os mais desenvolvidos, existe essa diferença justamente para
você aqui é o chefe de Estado, vai fazer cerimonial, enquanto deixa o burocrata ali realmente tocar a Alemanha, por exemplo, também tem essa divisão, enfim. Né? Sigamos, então a gente tem aí um posicionamento contrário da França, que quer mais subsídio, então, consequentemente, quer impedir que o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai tenham acesso ao mercado comum. A gente sabe, né? O Brasil não vai exportar carro, então a Alemanha está pouco... Agora, a Argentina, por enquanto, não sabemos se os planos do Milei, que toma posse dia 10, é manter a Argentina. Hoje Gravamos todas as sextas-feiras. Hoje é 8, certo? Domingo. Daqui a pouquinho aí vamos ter mais notícias sobre o posicionamento da Argentina em relação a isso. Inclusive, nós vamos falar dele daqui a pouquinho aqui. Vamos ao próximo que estamos com pressa hoje. Lá no Rio de Janeiro, eu vou falar que está tendo muito, porque sempre teve muito caso de violência. Eu tenho, por exemplo, familiar lá que diz que assaltos, tiroteio é uma coisa comum. Eu pensando, meu Deus, se eu tivesse essa realidade já tinha ido embora, mas para eles é realmente, infelizmente, devido à situação, uma coisa comum. Mas parece que está um pouquinho demais. Ou chegou numa região que não deveria, que é Copacabana. O que aconteceu, segundo as informações, é que alguns moradores estão insatisfeitos com a violência escalando a níveis estratosféricos e organizaram um grupo de resposta, né? Aí pessoas vão falar que é justiça, justiceiros, tem gente que vai falar que é vingadores, enfim. Aí, o importante é que a Polícia Civil lá do Rio de Janeiro disse que vai investigar para desmantelar esses grupos de justiceiros. Né? Acho aqui interessante a gente mencionar o seguinte. A ideia do Estado, quando você vai pegar lá atrás, tirando a parte de promover bem comum, trabalho, tudo isso, a primeira desculpa, vamos criar um Estado. Mas por quê? Para nos dar segurança. Então vocês vão abaixar suas espadas, né? E uma pessoa vai ficar encarregada em ser, essa pessoa vai ter o monopólio do poder, e eu dou segurança para vocês. Essa era a ideia do Estado. E infelizmente a percepção é de que ele não fornece isso. Né? Como que você encara essa parte da, abre aspas, uma resposta da sociedade diante dessa ineficácia do Estado em dar o básico? Que é você não sair daqui e ser assaltado por um celular. A gente fala muito do Rio, Danilo, mas São Paulo também não é brincadeira. Eu sei que assusta nós que somos de São Paulo, nós dois somos da cidade de São Paulo, da capital do estado de São Paulo, e apesar de ser a maior cidade do Brasil, a gente não tem essa percepção que tem no Rio de Janeiro, como você estava falando dos seus familiares. E apesar de eu achar que a segurança pública no Brasil precisa avançar muito, melhorar muito, acho até que vou falar um pouco disso daqui a pouco, não é de competência do cidadão. Como é que se fala quando você quer fazer algo? Tem inclusive um crime que é um exercício irregular das próprias razões. Isso, então você buscar justiça com as próprias mãos. Justiça, obrigado, Danilo. Justiça com as próprias mãos. Justamente porque isso pode se virar contra você. Esse monopólio do uso da força é da polícia, é do Estado, para isso que ele existe. E acho que muito mais do que nós juntarmos grupos de pessoas que vão buscar fazer a justiça com as próprias mãos, que pode virar-se contra elas, é o caso do Rio de Janeiro, a Polícia Civil está indo investigar esse grupo de pessoas que, vamos lá, não estou dizendo que essas pessoas não têm esse motivo, não existe uma força motora para isso, porque existe. Você vê a violência ali na tua porta, você muitas vezes passar por isso, sua mãe, sua filha, sua esposa, seus parentes, e você se sentir impotente é muito ruim. Chega ao ápice das pessoas querendo se organizar e pegar outros. Porém, parece que no próprio Rio de Janeiro pegaram um ambulante que não era bandido. E o cara ficou indignado, obviamente com a cara toda amassada. Tem muita história aí, eu não estou acompanhando ao pé da letra essa história. Mas eu vi o depoimento do vendedor, toda a cara toda arrebentada, e aí você vê aí que o cidadão falhou. Se de fato aquele cidadão é um vendedor trabalhador e tal, e pelo fato dele estar vestido de forma mais simples, dele ser pardo ou negro, ali fica mais difícil porque tá ali na linha de pardo ou negro, e aí por isso então ele apanhou, é complexo. Ele foi confundido com alguém, é muito complexo. Por isso eu sou contra que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. A gente tem que aprender a votar. E no Rio de Janeiro, aqui verdade ser dita, há muito tempo o povo só escolhe prefeito ruim, governador nem fica no mandato.
O governador vai tudo preso, é um negócio surreal. Então, antes da gente querer matar as pessoas com as próprias mãos, bater, a gente tem que aprender a votar, escolher vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeito, governador, presidente da república, melhor, com mais consciência, mais assertivamente. É o que eu acredito. Sei que isso demora um pouco mais de tempo. Mas você votando com mais consciência, a sociedade se organizando com melhor consciência, vai cobrar daqueles que estão lá de forma melhor para que eles mudem alguma coisa. O Rio de Janeiro realmente está vivendo um estado de calamidade. É triste, cidade linda. Aqui eu entendo exatamente tudo isso, então vou colocar uma pequena observação. Polícia destina todo esse esforço também para inibir a prática do crime, que aí você corta o mal pela raiz. Bem colocado, né? Bem colocado. Também, de novo, eu como advogado eu sei que existe essa pena, exercício irregular das próprias razões. Você tem um direito a ser, que você pode usar, e aí a justiça por enquanto não funcionou e você vai lá e faz por si próprio. Isso é crime. Pode concordar ou discordar, aí é outra discussão, né? Mas vou falar aqui que eu até que entendo a situação. Não, eu também entendo. Tipo, não justifica, de novo, como advogado, eu sei que isso daqui vai passar por um crime, então as pessoas podem correr aí e se tornar tão criminosos quanto, de acordo com a legislação atual, né? Mas polícia vai destinar suas investigações a desarticular esse pessoal que faz os arrastões, etc. E o pior, não vai precisar nenhuma mobilização popular para esse fim. O pior é que pode sair o tiro pela culatra. Entende? Ou seja, você vê, a polícia está investigando o grupo de justiceiros, vingadores, seja lá o nome que queira dar. Então vai focar ali, vai encontrar alguém, vai prender alguém. Então, além dessa pessoa ter sido, um parente dela ter sido roubado, furtada, ela está se sentindo indignada, ainda é capaz de ser presa. Ou seja, pode ser que não resolva. Tem que realmente pressionar a polícia, cobrar os políticos para que a coisa aconteça. A gente sabe que não é fácil, mas é o caminho que tem que ser percorrido. E é o Rio, né? Nós já tivemos aqui resumindo notícias, que a gente conversou sobre o ateamento de fogo, você lembra? Sim, nos ônibus. E é a mesma coisa, a violência lá infelizmente é endêmica. E é tipo a corrupção no Brasil. Ah não, a corrupção no Brasil tem 500 anos. Então por conta disso, tá tudo bem. Não faz o mínimo sentido, tá? Mas enfim, vamos lá continuar aqui. Nós continuamos na semana indo para São Paulo de novo. A Sabesp, ela tem uma proposta. O governador Tarcísio Gomes de Freitas, quando foi eleito, ele teve a proposta de privatizar a Sabesp. E realmente ele mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP. Esse projeto foi sendo discutido, teve audiência pública, etc, etc. Culminou na sessão de quarta-feira, dia 6, na qual foi votada, se não me engano, a parte final já, né? Para decidir se vai ser privatizado ou não. E por 62-1 foi aprovada a proposta de desestatização. Tiveram, lá na ALESP, para quem não conhece, acredito que em todas as assembleias tem um lugarzinho, um espaço dedicado para gente que vai acompanhar, né? Então como se fosse um estádio e a gente assistindo ali. Ali se aglomerou uma quantidade até considerável de pessoas que aparentemente era contra a privatização. E teve um quebra-quebra generalizado lá, policial sangrando, uma criança chorando, aquela desgraça, né? 4 pessoas foram presas, se não me engano, 2 foram soltas, 2 continuam, né? Pra mim é tão... Você ter discordância, super normal, tá? Mas esse tipo de gente aqui é tão louca quanto aquele do 8 de janeiro. Pra mim é o mesmo rigor que tem que ser observado lá, tem que ser observado aqui pra pessoa que não consegue conviver com a divergência. E ainda, a gente tá falando de um voto contra. Cadê o deputado desse cidadão, né? Não teve a competência de votar contra aqui, né? Então essa pessoa que está indignada tem que rever realmente, pensar melhor em quem vota na próxima eleição, né, Ricardo? Danilo, olha, bom, essa questão da Sabesp, eu vou entrar nessa discussão de quem invadiram a Assembleia Legislativa. Não invadiram, porque eles estavam lá, há um espaço para que o cidadão acompanhe a votação e a fala dos parlamentares na ALESP. Mas eram grupos organizados basicamente por sindicatos de funcionários públicos, alguns mascarados. Eu vi umas gravações, inclusive hoje, Danilo, botaram as camisas aqui, esconderam os rostos com o objetivo de causar problema na ALESP. Houve um quebra-quebra na ALESP, houve uma pressão imensa em cima dos policiais, porque tinham alguns policiais militares que fazem a segurança ali, então houve uma pressão, e tem imagens na internet que te mostra isso. Em determinados momentos os policiais reagiram com cacetetes para poder, enfim, de certa maneira até se defender ali.
E realmente concordo com você, é absurdo, você tem todo o direito de se manifestar contrário, e eu defendo isso até o fim, o direito de você ter o seu ponto de vista, a sua fala, a sua liberdade de se expressar e falar se você é contra ou se você é a favor. Agora, promover quebra-quebra não faz sentido, concordo contigo, está muito próximo do quebra-quebra que foi promovido em janeiro para o outro lado do espectro político. Essa galera que era contra a privatização é basicamente de esquerda, ligado a alguns sindicatos, basicamente não, são na sua totalidade de esquerda, ligado a alguns sindicatos que se organizaram para ir lá tentar impedir. Aqui você estava falando sobre os deputados, nesse caso, a maior parte dos deputados de esquerda se retiraram da Assembleia para a votação, por isso que você está vendo uma certa discrepância aqui na votação, de 62 a 1. Saíram, ficaram atrás do negócio para nada. A sessão. Alguma coisa nessa linha, pensamento de esquerda, gente. É difícil entender, é difícil explicar aqui para mim que não sou. Agora, uma coisa que é muito importante, na minha opinião, inclusive hoje eu participei de um programa na Jovem Pan, falei sobre isso. Nós estamos aqui falando da venda do controle da Sabesp. A Sabesp, ela já é uma empresa de economia mista. Ela já é negociada na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bolsa de Valores de Nova York. 49,7% da Sabesp já é de empresas e de pessoas que compram as ações da Sabesp. Já é privatizado. O estado de São Paulo tem 50,3% das ações. O movimento que vai ser feito, e ainda não foi definido, porque ontem só foi aprovado a possibilidade do Estado vender o controle da Sabesp, porque ela já é economia mista, ela já tem uma boa participação de empresa. Você, cidadão que está nos vendo, se quiser comprar uma ação da Sabesp, vai entrar na Bolsa de Valores de São Paulo e vai comprar, ok? Então não é necessariamente privatizar, como está todo mundo falando, não, ela já é, metade dela já é da iniciativa privada. É tirar o controle do Estado de São Paulo. Então o Estado de São Paulo vai vender, provavelmente o governador agora vai ver se são 15% das ações, ele pode vender até 30% ou 35% das ações, ele vai ficar com pelo menos 15% das ações da Sabesp. Enfim, é isso que nós estamos discutindo. Para que então, teoricamente, é o que vende o projeto, e eu particularmente acho que faz sentido, trazer recursos da iniciativa privada para acelerar o processo de saneamento no estado de São Paulo. Teoricamente, todos teriam saneamento 5 anos antes do que os planos atuais da Sabesp. Então, se as pessoas que hoje, que é controle do Estado, não estão tendo saneamento, estão tendo falta de água, hoje a Sabesp é com controle do Estado. Saneamento a ideia é você ter um banheiro que funciona em casa, tá? É ligar a torneira e sair água, é literalmente o básico. Então, ou seja, a ideia é buscar melhorar. Todos os estudos que foram encomendados mostram que com a privatização, ou seja, com a saída do controle do Estado de São Paulo, deve melhorar. A tarifa deve ser baixada, deve diminuir o valor. É a perspectiva da privatização e deve chegar mais rapidamente o sistema de esgoto para um maior número de pessoas no estado de São Paulo. Essa é a perspectiva. Quando falo em privatizar, eu me lembro muito da minha infância, quando nós não tínhamos um telefone de casa, que hoje já nem existe praticamente mais, quase ninguém tem telefone fixo, era uma ação. Você tinha que ficar numa fila de anos para ter telefone. Aí quando privatizou a Telesp, quando privatizou, houve todo um movimento de privatização da telecomunicação no Brasil, hoje você compra um telefone ali na esquina e sai falando na hora. Então houve uma melhora muito significativa. Para mim, eu tenho essa memória do processo de privatização. Então sou favorável à privatização da Sabesp. De novo, o Estado deixar de controlar a Sabesp, porque ela já é metade, já é da iniciativa privada. É muito importante, porque eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. Acha que ela é 100% do Estado. Ela não é 100% pública, ela já é uma empresa de economia mista. Isso é muito, muito importante aí. Eu tenho aquele posicionamento que eu acredito que o Estado ainda é eficiente, portanto ele deve se abster de atividades econômicas, né? Mas de novo eu tenho que lembrar que, pelo menos para mim, passar para a iniciativa privada um monopólio não é a melhor das alternativas. Eu estou falando que não deve fazer. Eu acho que deveria abrir mais o mercado, ter uma concorrente. Você comentou aí a Telesp, eu realmente lembro, eu era pequenininho, confesso, mas eu lembro da minha mãe lá na fila da Telesp ali na Cezefredo para conseguir uma ação da Telesp para aí sim ter um telefone fixo em casa. Porque antigamente não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada disso. Era telefone fixo mesmo, né?
E quando houve a privatização da Telesp, houve também a abertura do mercado para novas empresas. E aí, você pode falar que é ruim, etc. Mas aí, você está vendo a gente no YouTube com uma telecomunicação razoável. A gente está no Brasil, que é um país horrível, etc. Mas está com alta velocidade. Então, apesar dos problemas, a concorrência traz esse mercado um pouquinho melhor. Aqui, de novo, eu vejo a mesma coisa da Eletropaulo. Vai privatizar. Estou falando que o Estado tem que manter, tá? Eu estou falando que a perspectiva de transferir um monopólio é a mesma coisa, o Correios, vai privatizar o Correios, mas continua com o monopólio da mesma empresa, da empresa que vai se pegar. Para mim, enfim, mas é interessante essa parte aí de que existem empresas públicas, que são a 100%, como a Caixa Econômica Federal, e existem empresas de economia mista, como é o Banco do Brasil, por exemplo. Exato. Tá? Mas assim, o pessoal que estava quebrando ali, tem imagem, gente. Tem, o que não tem, eu coloquei uma camisa aqui. Mas se você pegar a câmera aí, a TV Alesp, 5 minutos antes, dá para identificar todos eles. E não precisa de identificação quando entra na Alesp, né? Precisa, teoricamente precisa de identificação também. Tem que passar o número do RG. Pô, então, para encontrar vai ser fácil. A polícia também já encontrou alguns. 4, Ricardo? 4 já estão... Talvez sejam aqueles que mais promoveram quebra-quebra, bagunça, né? Enfim, uma coisa que é importante lembrar aqui também é que alguns municípios, Danilo, têm também o seu sistema de abastecimento de água, de esgoto próprio, municipal. Alguns municípios no estado de São Paulo têm, e alguns municípios têm um contrato com a Sabesp que, caso ela seja privatizada, ou seja, caso ela deixe de ter o controle do estado, esses municípios vão ter que concordar ou não se continuam com a Sabesp. No caso da cidade de São Paulo, por exemplo, que é responsável aí por cerca de 40% da Sabesp, dos recursos a Sabesp da Sabesp. Não atende o estado inteiro, por exemplo? Não são todos os municípios. Tem municípios que têm o seu próprio sistema de água e esgoto. A própria Sabesp. Guarulhos, aqui do lado, já era nesse modelo, por exemplo. Tinha a tal da SAAI. Nossa. Serviço de abastecimento de água e esgoto ou alguma coisa nessa sigla assim. Alguns municípios têm. Assim como mesmo municípios são atendidos pela Sabesp, por exemplo, que tem 100% já de saneamento. A própria cidade de São Paulo, a Câmara dos Vereadores, também vai ter que fazer uma discussão. A Câmara da cidade de São Paulo já colocou, inclusive no orçamento de 2024, a gente não sabe se o prefeito Ricardo Nunes vai concordar ou não, qual acordo que ele tem com o governador Tarcísio ou não. Isso vai acontecendo, tendo em vista que foi ontem a votação e a aprovação da desestatização da Sabesp, mas a própria cidade de São Paulo, que é responsável por 40% da receita da Sabesp, já colocou, a Câmara de Vereadores, no orçamento de 2024, a possibilidade da criação de uma empresa pública municipal para então tocar o próprio sistema de água e esgoto da cidade de São Paulo. Muita coisa vai acontecer ainda para frente, até porque 40% da Sabesp é muita coisa. E eu acho que eu vi já uma fala, eu já ouvi o Ricardo Nunes, prefeito da cidade, falando que a cidade não vai por esse caminho de criar uma empresa pública própria para tocar. Ano eleitoral não é momento de ficar... Não vai ser a prioridade dele, não. Questões muito polêmicas que dividem, acho que não é a ideia dele. E aqui entre nós, acho que ele precisa da ajuda do Tarcísio mais do que nunca para a reeleição. Não vai ser boa comprar essa briga, já que o Tarcísio foi eleito com a bandeira das privatizações. Então, o que o povo do estado de São Paulo decidiu para ter como seu governador foi esse projeto político que leva em consideração estatizar, e a Sabesp era a menina dos olhos e ele disse que privatizaria e o fez até agora e pelo menos conseguiu aprovar na Assembleia. Tem muita coisa que vai acontecer ainda, em especial que nós temos que ficar de olho é o contrato dessa concessão, dessa privatização de fato. O contrato que vai ser feito com quem comprar, porque o Estado continua sendo o órgão fiscalizador. Então é muito importante que a gente leve em consideração os detalhes deste contrato, para que então a gente perceba se essa privatização vai ser boa ou ruim. Eu acredito que será positiva. Esse contrato é discutido, por exemplo, na Assembleia também? Não. A Assembleia autorizou, aí é por parte do governo do Estado. É o executivo que o faz. Exatamente. Mas certamente deve ter alguma audiência pública. Vão ter audiências, sim. Vão ter audiências. Ele vai ter pelo menos 30 municípios no estado que tem que ter essa conversa, igual vai ter que ter essa conversa com a cidade de São Paulo. Ainda tem então não é amanhã? Não, provavelmente só no segundo semestre de 2024. Nossa, no meio do ano eleitoral. Vai ser uma bagunça. E muito prefeito vai ser cobrado para isso. Realmente vai ser uma zona isso aí. Vai ser legal de ver. Porque, por exemplo, ano passado, quando não tinha pressão eleitoral, você tomar uma decisão, ok. Agora imagina a galera que é contra, você prefeito, falando, não, eu vou
vou assinar aqui pela privatização da Sabesp, o pessoal fala, vai ser interessante ver, vai ser assunto para os próximos resolvidos. Tem resolvidos. bastante assunto, não vai acabar a Sabesp agora. Mas eu queria deixar aqui, eu não sei se vocês estão enxergando aqui, se não eu coloco. Você lembra lá, o STF se mete em tudo. Oposição alega inconstitucionalidade e irá recorrer ao STF, ou seja, a questão da privatização aqui de São Paulo, da Sabesp, perdão, privatização Paulo é fogo, privatização da Sabesp vai cair lá no STF, então o STF deveria decidir conforme a lei, né? Vai se imiscuir nesse assunto aqui. O Sarney falou, é a judicialização da política e a politização da justiça. O que é muito ruim, Danilo, por quê? Porque normalmente são partidos políticos nanicos, nesse caso é o PSOL, tem pouco voto, pouca expressão, pouco parlamentar, não ganha nas ideias, não consegue nas eleições capitanear as suas ideias em voto e ter lá os seus representantes, mas é um partido político e partidos políticos constituídos têm o direito de entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, como é esse caso. Eu acho que o processo da Sabesp foi bem feito, foi bem discutido, foi bem articulado na Assembleia e não vai ter esse problema do STF colocar o dedo, não. Eu acho, mas o partido pode o fazer e o fez. E a coisa vai acabar, ainda sempre fica ali uma pulguinha atrás da orelha, porque STF brasileiro você não sabe o que pode sair, né? Tinha um ditado que falava pra mim que bumbum de neném, decisão de juiz, não dá pra saber. E fraude e políticos devem ser trocados pelo mesmo motivo. Exato. Aqui o STF deveria se limitar, por exemplo, à questão formal. Foram feitas audiências públicas que a lei determina, a sessão tinha o quórum necessário, etc. Mas vai entrar no mérito, vai falar, estão privatizando a água. Que viola deixa eu ver o argumento que eu vou falar. A dignidade da pessoa humana, que é sempre isso que cai. Mas, Danilo, olha só, eu me indigno um pouco, a minha indignidade da minha pessoa humana aqui. Pô, nós já estamos há tanto tempo com a Sabesp. E muitos que estão nos assistindo aqui, que são de São Paulo, ou do estado de São Paulo, ou da cidade de São Paulo, sabem quantos bairros, principalmente os bairros mais pobres, mais distantes do centro, o que falta de água, gente que não tem rede de esgoto, mas é cobrado na conta a rede de esgoto. Tudo isso com uma empresa que o controle é público. Então, gente, por que não tentar uma outra alternativa, já que o Estado também vai ser o órgão fiscalizatório? Eu concordo contigo, a lógica do monopólio realmente me preocupa, transferir do Estado só para a iniciativa privada daquele jeito. Acho que no caso da Sabesp vai ser um pouquinho diferente, porque tem outros players pequenos, mas tem. Mas o Estado é quem vai fiscalizar. Então, se o Estado souber fazer esse contrato e se colocar na condição de órgão fiscalizador, ele consegue fazer com que a coisa ande aí. Tiveram as greves, né? Mês passado, e o Tarcísio falou, não adianta fazer greve que vai e fez. Não, isso o Tarcísio matou no peito e marcou no gol, porque foi uma proposta de campanha dele que ele cumpriu. Continuando aqui os nossos assuntos, nós temos mais uma pesquisa de popularidade do IPEC, e o Datafolha também, ambas com o exato mesmo percentual. 38% de aprovação, 30% de regular, 30% de bom e 2% de eu não sei o que eu estou fazendo. E estou falando aqui da popularidade de Lula. Não houve muita alteração, assim, nada que tem que todo mundo fazer reunião de emergência. A popularidade dele estava acima dos 40%, deu uma pequena queda aqui em junho, continua aqui em 38%. A rejeição também deu um aumentozinho, deu uma quedinha, mas continua aqui. Não mudou muita coisa. O governo está naquela marcha lenta, Ricardo, que não apresenta nada de bom e, consequentemente, também nada de ruim. O que você acha? Você resumiu a pesquisa. Resumiu a pesquisa exatamente isso. O governo está inerte, não há nada que a população perceba, principalmente essa faixa etária do meio aqui, Danilo, porque é óbvio que aqui você tem um percentual de pessoas que votaram no Bolsonaro, a eleição, vocês se recordam, ela foi muito dividida, o Lula ganhou por uma margem muito pequena. Isso quer dizer o quê? Que tem um grupo muito grande de pessoal da esquerda e tem um grupo muito grande de bolsonaristas que naturalmente vão rejeitar. E tem uma margem do meio de quem não foi votar, de quem, enfim, tinha uma outra opção de voto, não queria nem Lula nem Bolsonaro. Essa galera que normalmente está aqui no regular, porque o governo não apresentou ainda nada, não disse para que veio, o presidente está viajando aí pra caramba, pelo mundo inteiro, não há um projeto na manga que a gente apresente, não há.
Então, quem estava em dúvida começa a falar, acho que é mais do mesmo, acho que foi muita bravata. Quem está prestando atenção no que está acontecendo no Congresso está ficando preocupado, e isso vem aumentando ali. Mas também não é nada que ainda, neste instante, preocupe o Palácio do Planalto, não. Ainda tem 38%. O ruim é que, dependendo do recorte, Danilo, ele vai somar isso aqui. Você vai ver gente da esquerda falando, o presidente tem 68% de aprovação. 68% para cima. E o outro vai falar, tem 60% de rejeição. Não é, tem 30% e 38%. E 30% ele não sabe bem direito o que está acontecendo no país ainda. Uhum. Aqui, nenhuma surpresa, que ele detalhou um pouquinho melhor como que funciona. Veja qual, tipo, nossa, essa folha é branca. É a mesma surpresa que eu tive ao ler isso. 69% do que aprova diz que votou no Lula. Então, 52% da região Nordeste, renda menos de um mínimo, menos instruído 50%, entre católicos 40%. É mais ou menos o extrato do eleitorado da pessoa do Lula. Que votou no Lula. Aqui, nós temos quem é a rejeição, exatamente o que você falou. 61% das pessoas que votaram no Bolsonaro rejeitam Lula. Renda superior a 5 salários mínimos. Região Sul, autodeclara branco e evangélico. É exatamente isso. Quem votou no Lula acha que tá legal. Quem votou no Bolsonaro acha que tá ruim. E, como sempre, ali tem um meio. 30% do meio que acha que tá regular. Quer dizer o quê? Pode ficar ruim, pode ficar bom, pode ficar pior. Tinha um mesmo que era assim, tá ruim, mas vai piorar. Acho que ficou bom, acho que ficou pior. Tá, bom, a cabeça piorou. Isso. É os 30% ali. Nada demais aqui. Acho que realmente não acende o alerta. Mas também a gente já tá há um ano do governo. Gente, vai completar um ano de governo, hein? Rapaz. E nada demais. Um ano de nada. E o Ciro sempre falava, o primeiro ano é o momento que o presidente tem poderes quase imperiais para provar tudo. Então, esse pensamento está certo, porque o primeiro ano ele tem um apoio maior de popularidade, é o que a gente estava olhando ali. Você vê, a gente tem 38% de apoio ao Lula e 30% de regular. Isso no começo do mandato era maior, esses 38%. Você vê que pode cair, era mais que 40%, 42%, 43% ali. E a tendência ao longo do ano é ir caindo. Ano que vem, então, é cair, a tendência é para baixo. Aqui no começo do governo é onde o governante tem mais apoio popular, o congressista tem receio de peitar o presidente, porque, enfim, o cara foi eleito agora com 60 milhões de votos, vai ser eu que tive 100 mil votos que vou peitar o cara? Não. Então tudo pode acontecer ali. Se não aconteceu ali, é ladeira abaixo. Então, próximos anos... Aguarde. Não vou ver muita coisa legal, não. Mas, enfim, o Lula também, quando entrou, disse que queria o Moro. Né? Você lembra? Não. E não tá muito legal. Tá no caminho. Não. Tá? Ele está com um processo de cassação, um processo de análise para verificar se houve abuso do poder econômico ou não, mas não foi o PT que entrou com a cassação, foi o PL, o Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eu lembro que era uma briga assim, a cadeira por essa cadeira de Senado é minha, então quanto menos pessoa tiver aqui, melhor. O Moro entrou no meio, está aqui com uma ação, só que a ação continuou. E agora está aqui com a possibilidade real de que ele seja cassado. Não sei se você vai lembrar, Ricardo. Ele era... Claro que você vai lembrar disso aqui, mas não sei se você vai lembrar do que eu falei. Ele era presidenciável pelo Podemos. E o Podemos estava botando uma graninha lá. Até fonoaudiólogo dele. E depois ele falou... E foi pro União Brasil. Onde o União falou, não, você não vai ser presidenciável. E na época eu falei, Ricardo, tem alguma M aqui bem grande. Por quê? Vou falar um pouco de jurídico aqui. Existe um teto de gasto que você não pode gastar na sua campanha eleitoral. Por exemplo, um deputado é 1 milhão e 200... Não, 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Presidente é lá pra cima. E existe um negócio chamado pré-campanha. Vamos dizer que ano que vem. Ano que vem, todo mundo que vai ser candidato já tá, querendo se promover. Esses gastos que estão desde o dia 1º de janeiro, a Justiça Eleitoral considera pré-campanha. E quanto pode se gastar nessa pré-campanha? Que eu acho que não existe, mas eu até acho que sim. O mesmo que pode se gastar na campanha. Falei, Ricardo, tem um problema aí. Porque ele estava se apresentando como pré-candidato à presidência. Então o teto de gastos dele era muito grande. No momento que ele saiu, foi para o União Brasil, para deputado federal, o teto de gastos dele diminuiu muito. E já estava ali, margeando o limite. Não sei se você vai lembrar isso, mas eu falei. Lembro, perfeitamente. Eu falei.
eu não sei, deve ter uma escuta naquele carro, porque alguém ouviu isso e entrou com uma ação de abuso do poder econômico contra ele. E o problema, a questão é o seguinte, já estão dando como certo a cassação e já estão pensando em quem vai assumir a cadeira aí. Já tem Gleisi Hoffmann e a ex-primeira Michele dama, Bolsonaro. né? Que aí eu acho que vai ter uma confusão em relação ao domicílio eleitoral, porque ela não é do Paraná, né? Mas o Moro também não era aqui de São Paulo, né? A Rosângela. Nem o Moro, nem o Moro, nem a Rosângela. O TRE falou, Moro, você não é daqui, vai mas Paraná. A esposa dele, a esposa que acompanha, ok, não tem problema. Isso que dá você ficar embaixo do radar, aí você não é atingido pelas flechas, né? Gleisi Hoffmann, tem também a Michele Bolsonaro. Tem mais alguém lá no Paraná que esteja olhando esse cargo? Tem o Paulo Martins, que foi o segundo colocado na eleição do Senado. Ele perdeu do Moro, foi candidato ao Senado, né? Ficou em segundo colocado, eleição majoritária para o Senado, então quem tem mais votos ganha, o Moro ganhou. Ele está nos 2 olhos desse tamanho, em cima do cargo, que teoricamente, sem o Moro, ele poderia ter ganho. Mas realmente, como você bem disse aqui, há uma articulação muito grande. Os bastidores em Brasília dão como certa a queda do Moro. Na boca miúda aí entre os parlamentares, o Moro vai perder o mandato. E ele ficou quieto em parte do seu depoimento ontem, quando questionado pelos advogados do PL e do PT. Enfim, tem grande chance realmente dele perder o mandato e já vai correndo a articulação aí. A Gleisi, tem que lembrar que ela é presidente nacional do PT, ela está interessada ou possivelmente cotada para cargos no primeiro escalão do governo Lula, talvez o Ministério da Justiça. O Lula já disse que quer que a Gleisi esteja no seu primeiro escalão, porque ela segurou um rojão quando o Lula estava lá numa condição de condenado, depois virou descondenado, essas coisas que você já conhece melhor do que eu, mas a Gleisi foi parceira ali, então o Lula tem que trazer ela para o primeiro escalão. Porém, o próprio presidente acha que não é agora. Por quê? Porque ela é presidente nacional do PT e ano que vem tem eleições. E o presidente queria evitar essa disputa de quem será o sucessor da Gleisi no PT. Então, se ele trouxer a Gleisi agora, que pode acontecer, que não tem nada definido, se ele traz a Gleisi agora, também tem que se preocupar com a eleição dentro do PT para quem vai ser o presidente do PT. E ano que vem é um ano de eleição que o próprio PT pretende ampliar o número de municípios, porque na eleição passada de prefeitos e vereadores, o PT caiu muito. Perdeu muitas prefeituras. Então agora é hora de voltar esta capilaridade Brasil afora e depende de um presidente forte e tal, como no caso, para a cabeça deles, a Gleisi é. Então tá esse impasse. No meio de tudo isso tem uma campanha. O que eu acredito, no caso, por exemplo, da Michele Bolsonaro se candidatar no Paraná, se for o caso, é que quando de fato acontecer do Moro perder o mandato, a Justiça Eleitoral do Paraná vai então convocar eleições suplementares, ok? Certo. E essas eleições terão todo um novo conjunto de prazos, dentre eles a transferência do domicílio eleitoral. Então, quando se estabelecer esses prazos novos para essa eleição específica, atemporal, aí então vai ter um prazo. Dentro de tantos dias tem que transferir. Aí sim a Michele transferiria o seu domicílio eleitoral. Então, é uma situação atípica. É bem atípico e realmente o o estado do Paraná tem já o seu senador, que é o Moro hoje, tem 3 senadores, né? Dentre o Moro. Então se ele perde o mandato, tem que ser convocado eleições. Lembrando que ano que vem já terão eleições para os municípios. E se ele for cassado, pelo menos é o que diz a boca miúda de Brasília, isso deve acontecer entre fevereiro e março. Aí a pergunta é, as eleições suplementares seriam antes das eleições municipais ou junto com as eleições municipais para ser uma coisa? É uma bagunça relativamente grande, sim. E piora, sei que a Michele já tem agenda em Curitiba para dar um rolê pelo Paraná. O ex-presidente Jair Bolsonaro será homenageado lá no Paraná. A Michele vai junto e vai participar de alguns eventos do PL Mulher. Não sabemos se já é se apresentando ao eleitorado paranaense ou se são só eventos do PL Mulher. Por que não juntar os dois, né? Aproveitar a oportunidade. Isso. Olha, engraçado aqui, uma coisa que a gente tem que comentar é que quando um deputado federal é cassado, assume o suplente, certo? Isso. Porque o mandato é do partido. Então, eu fui eleito, me chutaram, o Ricardo ficou em segundo lugar na votação, ele entra. Como o Moro é uma votação majoritária igual tal qual o prefeito, aí
Engraçado que quando é do prefeito, você chama o vice. Isso. No caso do senador, tem o suplente. O primeiro e o segundo suplente. Só que o que está sendo discutido no TRE é caçar a chapa toda. Então caça o Moro e caça a sequência de suplentes. Interessante. Acho que nunca aconteceu isso. Pelo menos eu não tenho noção de ter tido um exemplo desse daqui. Eu também não me lembro. Prefeitos acontece constantemente, tá? Pelo Brasil afora, de se caçar a chapa toda e ter que se chamar eleições suplementares de municípios. Sim, Agora, eu não me lembro do Senado. Senado. Mas pode ter acontecido, porque tem tanta coisa que já aconteceu no Senado brasileiro que a gente, né? Até gente já mataram lá dentro. Já mataram. Arnon Collor. Isso, pai do Collor. Voltando alguns passos aqui para trás, eu acho que seria interessante para o PT colocar a Gleisi, claro, concorrer. Pode ser. E ela é deputada. Se perder também, ela continua deputada. Sim. Porque ela sendo eleita, ela inclusive consegue também para o Ministério da Justiça. Já teve um senador que fez exatamente isso. Inclusive está sendo indicado por STF. E você garante a vaga para o PT. Seria algo interessante. Só falta combinar com o eleitor. Isso, eu ia falar isso. É só combinar com o eleitor paranaense que é majoritariamente bolsonarista. Na minha percepção, ganha, em caso realmente aconteça uma eleição suplementar, ganha um candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Pelo perfil do estado do Paraná, pelo resultado das últimas eleições. O Moro era muito forte porque ele era do Paraná, ele foi juiz federal no Paraná, e no Paraná ele tinha realmente uma presença muito forte. E o segundo colocado nas eleições foi o Paulo Martins, ligado ao Bolsonaro, que andou com o Bolsonaro, que era o candidato do Bolsonaro. Não conseguiu bater o Moro, porque realmente o Moro no Paraná tem uma expressão muito grande. Aí o que talvez pode se pensar em acontecer, talvez, que a gente não está trabalhando com essa hipótese ainda, eu vou lançar ela aqui, é o Moro lançar a mulher dele, Rosângela Moro. Aí ela transferiu o domicílio eleitoral e voltar para o Paraná de vez, onde o casal de fato tem residência. Mas ela é deputada por São Paulo? Ela é deputada por São Paulo, mas eu vou te dizer uma coisa que o Moro disse hoje, por exemplo. Que ela poderia, que não descarta a hipótese dela ser candidata a prefeita de Curitiba, que seria uma boa candidata. Ou seja, para ser prefeita de Curitiba também precisa ter o domicílio eleitoral lá no Paraná. É uma bagunça danada isso aí. Mas enfim, para que o eleitor do Paraná, você que está nos acompanhando aí no Paraná, ficar de olho. Paulo Martins, segundo, que também era apoiado pelo bolsonarismo? Era apoiado pelo bolsonarismo. Então é possível o Moro que não necessariamente foi. Isso. Não era PT, não era o PT, antagonista direto. Então é possível também que na eleição de 2026, 2 cadeiras para o Senado também consiga, o lado direito do espectro político também consiga as cadeiras. Certamente um conseguirá, porque de novo, o Moro não era bem o bolsonarista, ele foi visto pelos bolsonaristas extremos como traidor, quando saiu atirando no Bolsonaro. Coincidência, inclusive. Saiu atirando no Bolsonaro. Então o bolsonarista mais raiz não olhava o Moro como sendo essa opção. Por isso o Paulo Martins teve tanto voto. Porém, aquilo que você falou, ele não era de esquerda, não era o PT. O PT também não queria ele. É que no Paraná ele era uma exceção. Agora, o estado do Paraná é um estado onde pode ser que em 2026 a direita tenha duas cadeiras para o Senado, que nas eleições de 2026 serão 2 candidatos ao Senado por cada estado brasileiro. O estado de Santa Catarina, que também é majoritariamente bolsonarista, vamos assim dizer, ou mais direitista, tem a possibilidade de ter 2 cadeiras, mas estamos falando aqui números, né? O papel aceita tudo. E até 26 pode dar muita coisa vai acontecer. Mas o que é importante é que essa estratégia de ter vários senadores que possam ser eleitos em estados onde tem uma parcela de apoio maior da direita, é interessante para a direita. O que não pode se esquecer é que essa lógica também pode existir da esquerda quando se trata do Nordeste brasileiro, onde uma boa parcela de estados ali foram majoritariamente, tivemos estados aí que tiveram 76%, 77% dos votos para o PT. Tá certo. Pra gente acompanhar aí, e com certeza isso vai virar assunto no futuro próximo aqui pra gente, tá? Se é senador, se é deputado, eu não sei. O que eu sei é que os senadores e deputados vão ter uma graninha extra no ano de 2024. Porque o orçamento de 2024 está sendo votado lá e nós teremos o recorde nas emendas parlamentares. Não é o salário do deputado, como muita gente imagina. Tem 3 milhões para colocar no bolso. Às vezes vai parar no bolso, na cueca, mas não necessariamente. É assim, eu sou deputado, senador, falo, tem uma ponte lá em São Paulo que está sendo construída, eu queria que o orçamento federal colocasse aqui 100 milhões, caramba, 100 milhões aqui para dar um grau, uma adiantada.
Aí o orçamento, o governo, o Tesouro Federal vai destinar 100zão para aquela obra. É isso. E o Ricardo, vou deixar mais para ele, é um crítico ferrenho disso aqui, porque quem executa o orçamento é o executivo. E aqui a gente está dando 50 bilhões, do orçamento para a mão dos parlamentares. Vou deixar contigo aí que você gosta de falar desse assunto. Gosto porque eu acho um absurdo, Danilo. O legislativo, a cada dia que passa, a cada governo que passa, porque isso perspassa o governo do Lula especificamente, no governo do Lula está se batendo recordes de emenda parlamentar. Mas a cada governo que passa, o parlamento, em especial o que a gente chama de centrão, mas vamos colocar aqui o parlamento de maneira geral, avança sobre o orçamento do executivo, sobre como o governo federal vai gastar o dinheiro, sobre o dinheiro de fato, através dessas emendas parlamentares. São emendas individuais, são emendas de bancada, são emendas, orçamento secreto, é emenda PIX, agora tem as emendas do relator, emenda agora que estão querendo mais 11. Que era a terceira que você estava tentando lembrar. Isso, temática. Eles vão inventando cada vez mais emendas parlamentares, quer dizer, dinheiro que o parlamentar pode mandar para o seu reduto eleitoral, para agradar aquele reduto eleitoral, que esse dinheiro é executado, essa obra é feita muitas vezes com pouca ou nenhuma transparência, dependendo do tipo de emenda, e esse parlamentar fica bonito com aquele eleitorado dele e se reelege. Obrigado, Ricardo Fulano da Silva, dinheiro isso. Pra gente aqui. Gente, e é um absurdo. Nós estamos falando de 50 bilhões. Danilo, para você ter uma ideia, nós estávamos falando há pouco de problemas de segurança pública no Rio de Janeiro, mas são problemas que tem no Brasil inteiro de segurança pública, e você que está nos acompanhando sabe da insegurança que nós brasileiros estamos vivendo. Sabe qual é o orçamento da segurança pública no Brasil em 2023, nesse ano corrente que está terminando? Ele é menos, não chegou a 1 bilhão de reais. 1 bi. E nós vamos dar... As nossas fronteiras estão extremamente bem guardadas. Deve estar uma maravilha. Tenho medo até desse negócio do Maduro aí com a Guiana. Do Maduro não resolver passar por Roraima, que teoricamente, se ele quisesse ir a pé, teria que ir. Enfim, porque não tem essa estrutura. Olha só, gente, 50 bilhões de reais para dar para político, cuidar de base eleitoral, que é basicamente isso, as emendas parlamentares, e 1 bilhão para cuidar da segurança pública do Brasil. Essas são as prioridades do parlamento brasileiro. Então, realmente é de ficar indignado com 50 bilhões de reais. Além dos 50 bi para emenda, a gente tem mais 5 que vão ser aprovados para o fundo eleitoral ainda aí. Né? Mais 1 bi para a segurança pública do Brasil. Para fazer inteligência, para armar a polícia, enfim, tudo. Bora. É o maior valor de emendas parlamentares da história. O segundo maior foi 2020, do Bolsonaro, 46 bilhões. E o terceiro lugar foi o do Lula, deste ano 2023, 44 bilhões de reais. Né? Então, tem uma questão que o pessoal lá da Câmara está tentando emplacar, que você já me explicou isso, eu parlamentar tenho direito lá a 10 milhões. Só que você não é obrigado a fazer isso em janeiro. Então você vai liberando a verba conforme o voto. Né? Então vai ter a PEC... deixar o mandato virar 10 anos. O presidente da República segura e fala, olha, lá em dezembro, dia 31 de dezembro, todas as suas emendas vão ser liberadas. Mas, se amanhã eu chegar e ver que a minha PEC foi aprovada com uma margem boa, a tua emenda vai sair agorinha. Imagina no ano eleitoral, que você tá doido para ser eleito, sair em dezembro, em novembro, a eleição já aconteceu. Então, você precisa da liberação ou de uma boa conversa lá no Palácio do Planalto. E o pessoal da Orçamento quer deixar isso em positivo, inclusive na data, ter um cronograma para pagamento, para não ficar tão à mercê da vontade do Executivo. Né? Vamos ver ainda, tá? Discussão, porque por enquanto é obrigatório, mas eu não sou obrigado a soltar o dinheiro antes. Vamos analisar aí o que vai acontecer para... sei lá, uma pegadinha da Câmara. Não sei, a justificativa é essa. A preocupação de tudo isso é o seguinte: primeiro, tem emendas que são impositivas, as emendas individuais e as emendas de bancada são impositivas, ou seja, o governo tem que executar essas emendas. Mas tem emendas que não são impositivas.
as temáticas, por exemplo. Exatamente. As de bancada, por exemplo, não são impositivas. Então tem alguma coisa, tem algum jogo político... As individuais e as bancadas são, e as temáticas não são. Isso que eu quis dizer é as de comissão. Isso, que são as temáticas. Isso, por exemplo, a comissão de esporte quer fazer Exatamente. uma viagem para Estados Unidos acompanhar a próxima Copa do Mundo. O governo fala, não. Mas se for um deputado amigo... Aí sim, aí tudo pode acontecer. Porém, com a questão do cronograma seria bom para não ter essa lógica do jogo de datas, ou seja, vou liberar a emenda de acordo com o seu voto. Por outro lado, como o parlamento, e parte do parlamento pelo menos, é ávida por recursos, por poder, eu digo é cargos do executivo, pode ser que quando o executivo quiser aprovar um projeto de lei, ele não vai ter mais essa questão das emendas, vão ter que entrar mais dinheiro. Então também pode, com a cara bonitinha de que vamos organizar, na prática fala, bom, as emendas você vai ter que me liberar, então agora você quer meu voto? Cargo no governo, eu quero outro tipo de recurso, enfim. E assim o parlamento nós vamos vivendo um parlamentarismo brando, branco, enfim, Brasília, mascarado aqui no Brasil, e o presidente da República acaba cada vez menos poder. Uma coisa interessante aqui, que a gente olha o orçamento total, trilhões de reais. Você fala, 50 bi não é nada. Só que desses trilhões aí, mais de 90% é para pagamento de funcionário, pagamento do aluguel de imóveis que a União tem. São verbas carimbadas. Isso, são verbas vinculadas, que eu não tenho muito o que fazer, tenho que pagar o pessoal que está lá. E sobra só um pouquinho ali, vamos dizer uns 300 bi, para investimento, para construir estrada, ponte, etc. Porque o dinheiro está livre. Então pegar 50 bilhões desse valor aqui realmente é muita coisa. É um valor muito grande, né? À toa que é o valor recorde aí para... E são os deputados que o pessoal às vezes nem sabe. Quem votou são essa galera aí que vai botar a mão no nosso dinheiro. Eu tinha dito que esse dinheiro não vai necessariamente para o bolso do parlamentar, não é o salário, não é que ele aumentou o salário dele, mas com certeza vou aumentar ano que vem, enfim. Mas é um dinheiro que pode, como eu disse, parar no bolso e na cueca do deputado. Como? Vamos dizer que o deputado destine aqui 20 milhões para kits de robótica lá na Lagoas. Não é um exemplo real. Não é. Aí você vai ver a empresa que fornece esse kit de robótica é da minha esposa, por exemplo. Então, isso é Brasil, gente. Infelizmente, esse é o modus operandi que acontece aqui. Ou eu destino para uma ONG no Amazonas para fazer a defesa ambiental, e você vai ver que é o meu primo de segundo grau. Que é o presidente da ONG. Inclusive tem ministro de Estado que está sendo investigado por desvio de emendas parlamentares para kits de robótica. Aí é fácil vocês entenderem quem é o ministro. Não foi um exemplo real, Ricardo. Não, para de falar isso. Mas tem ministro de Estado sendo investigado, gente, E presidente da Câmara não. Não, presidente da Câmara não. Gente, notícias vultuosas eram essas, mas vou colocar aqui as rapidinhas, que são notícias que aconteceram, merecem um pouco da nossa atenção, mas também não precisa ficar 15 minutos falando sobre elas. Né? CPI das ONGs, falando em ONG, né, que o dinheiro vai para o Amazonas e desaparece, CPI das ONGs terminou, não aconteceu quase nada, apenas um indiciamento do presidente da ICMBio, Instituto Chico Mendes, que é o Mauro Pires. De acordo com a ONG, não sou eu que estou falando, viu, STF? Ele facilitava a concessão de licenciamento ambiental e, portanto, deveria responder por corrupção passiva, se não me engano. O plebiscito, o Ricardo falou, lá da Venezuela, nós falamos no resumo passado, que foi nós voltamos no sábado e o plebiscito ia acontecer no domingo. Então, considerando que a semana a gente resumia de domingo a domingo, o plebiscito deu favorável, como o Lula, inclusive, tinha dito. Vai dar o resultado que o Maduro quiser. Aí. Deu o que ele deu 96%. Muita gente não foi, mas quem foi pela aprovação. 50%. De acordo com o governo Maduro, que já é duvidoso, 50% compareceu ao de abstenção, então, consequentemente. Né? Os Estados Unidos já estão realizando exercício militar lá. Será que pinta uma Guerra Fria 2.0 aí? O problema é que eu acho que não vai ser fria. Pode ser porque... Maduro tá só... É um bravateiro. O Maduro é um bravateiro. Ele não tem condição mínima de enfrentar. Não é a Guiana, que a Guiana não tem Guiana, não sei o que. Teve essa discussão, e tá tudo bem como você queira o nome aí.
Guiana não tem condição de enfrentar a Venezuela, mas os Estados Unidos têm condição de em 2 minutos destruir tudo ali. Então é bom que o Maduro não o faça. Ele viajou para a Rússia, vai ser recebido pelo presidente Vladimir Putin, que é seu aliado aqui. Por isso que eu falei da Guerra Fria 2.0 ali. Está com muito problema e vão ter eleições, foram chamadas eleições russas. Misteriosamente, ele é candidato e vai ganhar. Pela enésima vez. Enfim, sigamos aí. Você comentou do Milei. Nós comentamos o Milei aqui na hora logo na primeira notícia da União Europeia e o acordo do Mercosul. Ele vai tomar posse com a presença do Bolsonaro e com a ausência do Lula. No final, o Lula disse que não ia, porque o Bolsonaro vai, blá, 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 blá. Né? Você lembra lá do caso da Isa Pena, que o Fernando Cury deu uma palpada nos seios dela no meio de uma sessão da Alesp? Pois é, ele foi condenado por importunação sexual. Lá em 2020, 3 anos depois, justiça brasileira. E se ele recorrer, ele pode ser condenado por um órgão colegiado e perder, consequentemente, os direitos políticos dele. E não ser mais elegível. Se bem que ele não foi reeleito, mas enfim. E também a linguagem neutra, né? Ela foi proibida lá na Câmara dos Deputados em todos os órgãos federais. O STF sempre falava, é inconstitucional a lei estadual que trata sobre linguagem neutra, porque isso é matéria do Congresso Nacional. O Congresso tratou e proibiu. Exatamente. Aqui eu ia comentar, mas ainda não aconteceu. Maceió. Não é Maceió inteira, tem um bairro lá que está fundando, porque a Braskem é uma empresa que foi fundada por uma junção de 2 empresas, a Petrobras e a Novonor. Que desgraça é esse Novonor? Petrobras a gente conhece, é a nossa estatal petrolífera. Agora a Novonor, ela é a Odebrecht. Né? Para tirar esse peso da Odebrecht do nome, mudou para Novonor. Essas duas se juntaram, não se juntaram, mas colocaram um capital para criar uma empresa do ramo de mineração. E lá em Maceió, que tem sal gema, não é um sal que a gente come, mas é um sal utilizado para, por exemplo, o soda cáustica. É um sal utilizado muito na indústria de base. Lá tinha mina de exploração. Não é uma mina como nós estamos habituados, ficar cavando no chão e tirando. Eles perfuravam a 1000 metros, por exemplo, e diluíam o sal. Eu não estou falando isso porque eu sou inteligente, não, porque eu vi um engenheiro falando. Eles diluíam o sal e jogavam o sal para cima, enquanto lá embaixo ficava com água. Começou a ficar instável. Eu vejo isso desde 2018, Parque Fantasma. Infelizmente agora está acontecendo lá. Está afundando, já afundou 2 metros, olha que bizarro. E possivelmente vai continuar até que o solo aceite de fato. E é do lado de uma lagoa, Alagoas, é do lado de uma lagoa, e pode ser que também tudo isso aí vá virar uma ruína subaquática. Bizarro, né, gente? A prefeitura disse que vai dar... ah, gente, que piada de mau gosto. Vai dar isenção de impostos. Você não precisa mais pagar IPTU daquela sua casa, que vai ser afundada, casa que tá afundando, que eu não tô morando mais nela, porque olha que legal. Fui proibido. Que bacana, hein? Aí, a responsabilização. Eu falei que não ia colocar essas notícias porque ainda não afundou, não teve aquela desastre pra mídia ficar tudo... Mas é triste saber aí triste. Pessoas, acho que passa de milhares de pessoas que estão nessa situação. Próxima notícia, o PIB brasileiro cresce 0,1% no terceiro trimestre de São Paulo. Ou seja, nada. Do Brasil, de 2023. É uma matemática. Estagnação técnica. Exatamente. 0,1 é nada. Só é como se o seu salário crescesse 0,1. Mas eu falo, pô, não cresceu nada. Mesma coisa. O STF tirou o vínculo empregatício que a Cabify tinha foi condenada a reconhecer o vínculo empregatício e, consequentemente, registrar a carteira. Já tiveram várias decisões nesse sentido aí. O Uber, inclusive, teve um juiz que falou ou registra ou é R$100 mil por motorista não registrado. O STF chegou e falou, não, gente, para com essa palhaçada. Que bom. Né? Porque realmente eu não consigo ver um vínculo necessariamente, porque eu posso trabalhar a hora que eu quiser. Ah, mas existe como eles chamam? Depreciação, não é depreciação, mas é algo... Precarização. Precarização dos direitos trabalhistas, etc, etc. O STF disse que não há nada disso e, consequentemente, não há vínculo trabalhista. Você lembra que eu tinha dito no passado, no Política Passado, que o STF é uma terceira instância e, consequentemente, tem que ficar julgando esse tipo de assunto? Não era para o STF julgar isso, ele devia ser um tribunal constitucional, julgar só teses constitucionais.
Mas quem sabe um dia vai ter um cérebro pensante lá na Câmara, vai propor isso. E outros cérebros pensantes que vão entender a proposta e que aprovar. ela faz sentido. A lei das estatais, que foi lá em 2022, em dezembro, o PCdoB entrou com essa ação lá para questionar a lei das estatais. Para que, resumindo, para que o mercadante pudesse entrar no BNDES. Mas olha só que loucura, sempre essa esquerda fazendo esse retrocesso ao Brasil, porque a lei das estatais era boa, foi aprovada pelo próprio Congresso Nacional com o objetivo de evitar que político fizesse politicagem, de colocar político em cargos técnicos em estatais, como Petrobras e outras. Porém, um político que foi o mercadante foi indicado para a presidência do BNDES, que é um negoção da China. Na verdade é um negoção do Brasil. E aí, enfim, houve essa discussão que havia essa lei, foi para o STF, o STF aí Lewandowski canetou dizendo, olha, suspende esses prazos de 36 meses, 3 anos. Meses, porque o mercadante ele participou da campanha do Lula, né? Podia ser do Bolsonaro e o Bolsonaro ganhar, ele não poderia assumir um cargo público, justamente para tirar os políticos da direção das estatais. Direção ali das estatais. Enfim, o STF voltou a julgar, tá 1 a 1, um pela rejeição, um pela aprovação. Aí o Cássio Nunes Marques pediu vista, coisa para o futuro. A CCJ, última notícia, juro, tá acabando. A CCJ aprovou o relatório da indicação e nomeação de Paulo Gonet e do Dino. Paulo Gonet, PGR, e Dino, STF. Aí o Alcolumbre falou o seguinte, para evitar barulho, vou marcar uma sabatina só, dia 13. Tá? Eu vou fazer o máximo para que tenhamos aqui no canal. O que me deixa preocupado, Ricardo, talvez você com mais conhecimento sobre, não teve um que contrariou. O Alcolumbre tá aí no canal, tá, gente, a votação. O Alcolumbre leu, não, o relator leu, o Alcolumbre falou, os senadores que estão de acordo com o relatório permaneçam como estão, aí eles dão aqueles 10 segundinhos, teve um. Aqueles 10, 2 segundinhos. 2 segundos. Não teve nenhum que se manifestou, então a gente já pode ter como certa aí. Que após a aprovação na CCJ, Danilo, o que na verdade é uma formalidade, vamos chamar assim, o que realmente importa é a votação no plenário da Casa. Porque aí são todos os senadores que vão votar e escolher. É ali que o Dino vai, ou qualquer outro candidato ao STF, vai lá falar com senador por senador para ganhar o voto, para conseguir o apoio, mais focado nessa eleição, que ele precisa ter uma maioria ali para de fato ser escolhido. Eu acho que é uma questão de saber com quantos votos apenas. Tudo bem. Mas cadê aquela ideia de judicializar, entendeu? A ideia de, já que eu sou oposição, serei. Isso, mas não é assim que funciona no Brasil, não. Infelizmente. É uma oposição boa. É uma oposição cega. Que não entendeu o lado como do outro lado funciona. Como funciona o jogo político aí, porque poderia e fazem sim muito fazer. Bem quando era oposição, né? Opa! Faz barulho pra caramba. Enfim, coisas que vão acontecer. O recesso parlamentar daqui a pouquinho. Daqui a pouco, eu acho que depois do Dino já. Então semana que vem. Talvez seja o nosso último resumo da semana com Brasília funcionando. Ou ainda vou decidir se a gente faz o resumo do ano ou o resumo da semana, tá? Mas de qualquer forma, nós teremos o resumo do ano. Eu não sei se na sexta-feira que vem a gente funde as mesmas ideias. Mas, para você não perder tanto o resumo da semana quanto nossa retrospectiva do ano de 2023, que está acabando, queira você ou não, se inscreve no canal, gente. É muito importante você verificar aí se você é inscrito no canal. E isso dá um agrado, dá um conforto pra gente aqui, falar, pô, que legal, a gente tá fazendo trabalho e tá engajando. Dá mais incentivo pra gente continuar aqui. Quando você se inscrever, clica também no sininho, porque aí todo vídeo que a gente upar aqui, o YouTube vai te avisar. Vai sair uma notificação que o Política do Bom Senso. Aliás, nós também estamos upando esse vídeo no @Ricardo Roso Oficial. Se quiser, você que gosta do Política do Bom Senso, também vai lá no Roso. E você que é do Ricardo, vem cá. Isso, e bora. Tá? É isso. Então, a mesma coisa. Tá vendo pelo Política do Bom Senso? Se inscreve lá. Tá vendo no Ricardo? Se inscreve cá. E ativa o sininho. Aí, Política do Bom Senso ou Ricardo Roso, subir um vídeo novo, você não perde nada e vai ficar bem informado do que acontece na política nacional e internacional. De novo, se você discorda das nossas ideias, você também é bem-vindo. Nossa ideia aqui é justamente trazer argumentos para que você discuta, né? Não do jeito da Sabesp, não do jeito lá do 8 não com de janeiro, quebra-quebra, né? Mas que você coloca aqui, não concordo, né? É uma frase boa, se você gostou do nosso vídeo, manda para um amigo, se você não gostou, manda para o inimigo. Mas manda, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal
E eu acredito que seja isso, pelo menos do meu lado. E você, Ricardo? Do meu lado também é. Nos vemos na próxima semana. Então, @política do bom senso, @Ricardo Rouso Oficial em praticamente todas as redes. Certo? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.